Trabalhem, trabalhem, proletários, para aumentar a riqueza social e suas misérias individuais. Trabalhem, trabalhem, para que, ficando mais pobres, tenham mais razões para trabalhar e tornem-se miseráveis. Essa é a lei inexorável da produção capitalista. E o dólar é do quê? É de luta! É de luta! É de luta! Ai, Dolores! Olá a todas e todos que fazem parte da oficina de teatro Dolores. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Cristina Adelina de Assunção, e eu faço parte do coletivo desde 2012. Contar um pouquinho aqui sobre a história de como eu entrei nesse coletivo. Desde a época da minha graduação, na Fundação Santo André, eu já fazia parte do movimento estudantil e de outros movimentos sociais. E fui atuar mais tarde no movimento cultural do Cabo Sul, em Guarulhos, que era muito distante da minha casa. Eu levava 1h30, às vezes 2 horas ou mais para chegar até lá. E fiz parte do Cabo Sul até o ano de 2007, mais ou menos. No ano de 2005, uma amiga minha da graduação me chamou para ir num sarau da Soweto, organização do movimento negro, que ocorreu ali no CDC Vento Leste, local que é hoje a base do coletivo Dolores. Eu gostei muito do espaço e percebi que havia diversos movimentos ao lado e próximo da minha casa. Eu moro hoje na Coab 1, mas morava ali na Patriarca, ao lado do CDC. Mais tarde eu assisti a Saga do Menino Diamante, uma ópera periférica, e me apaixonei pela peça. E assisti todas as temporadas, todas as apresentações, me apaixonei pela peça, me apaixonei pela festa que vinha logo depois da peça. E assim eu fui indo durante 3 temporadas de apresentação, assistindo ao que eles faziam, gostando muito. Não pensava em ser atriz, nada do tipo, mas eu percebia que ali havia uma forma revolucionária e didática, para transformação social. Como eu assistia a todas as encenações da peça, eu já estava, vamos assim dizer, tendo uma certa intimidade com as pessoas ali, e fazendo uma amizade. Um dia, num bar ali na Conselheiro Carrão, no Bexiga, eu encontrei com a Júlia Saragossa, que fazia parte do coletivo Dolores, e ela me falou que depois da Saga do Menino Diamante, haviam pensado em separar o grupo assim em 3 núcleos, onde eles tratariam de temas diferentes. Um desses núcleos chamava o Direito à Preguiça. Assim que eu soube o nome, eu fiquei extasiada, porque eu já li o Direito à Preguiça. O Direito à Preguiça é um livro do Paul Lafargue, tenho ele aqui. É um livro do Paul Lafargue que conta um pouco sobre como seria viver numa sociedade onde não há o lumpen proletariado, ou seja, onde todos trabalham, mas podem exercer o seu trabalho de uma maneira muito mais leve. Ele chegava a dizer que poderíamos trabalhar 2 horas por dia e o resto dos dias descansar. Outras teses também que poderíamos, separando a força de trabalho mundial, é uma ideia internacionalista. Poderíamos trabalhar 2 meses intensamente e desfrutar outros meses, também fazendo aquilo que gostaríamos. Eu gosto muito desse texto, já conhecia o texto, e assim eu disse que eu me propus a entrar no grupo, nesse núcleo do Direito à Preguiça, para ajudar na tese mesmo, de uma forma mais teórica. Não imaginei até esse momento que eu iria atuar. Claro que quando eu comecei a ir nos ensaios, e fazer as leituras, muitos membros do grupo disseram que invariavelmente eu iria acabar atuando. E eu estou aqui hoje nesse grupo desde essa época, e posso dizer hoje que também sou atriz. Nessa videoaula a gente vai tratar justamente disso, como transpor um texto para a linguagem teatral. Nessa obra que nós lemos, O Direito à Preguiça, do Paul Lafargue,
Falar um pouco mais sobre ela. O Paul Lafargue, ele é genro de Karl Marx, né? Ele se casou com Laura Marx e participou também da Comuna de Paris. Nele nós temos, para além do texto, um prefácio também da Marilena Chaui. Nós lemos todo o prefácio da Marilena Chaui, discutimos sobre ele, lemos também todo o texto de Paul Lafargue, que em suma é um texto curto, e discutimos sobre ele e buscamos outros textos também para fazer parte, para enriquecer essa obra, claro que baseado a partir dela. São eles Cocanha, que é um conto do século XIII, que fala sobre um paraíso utópico, um país onde não se precisaria trabalhar. Também nesse contexto vimos Viagem a São Saruê, que é um cordel de Manuel Camilo dos Santos, escrito em 1956, e os dois tratam basicamente da mesma coisa, que seria um lugar onde não se precisaria trabalhar, onde não estaríamos presos ao jugo do trabalho, mas também onde se abundam comida e não há necessidade de nada. Nesse contexto também fizemos a leitura da obra de Macunaíma e assistimos ao filme Macunaíma. Como o Direito à Preguiça não trata somente de um universo utópico, mas também ele tem um caráter e um sentido político, a gente se baseou também em outras obras para dar arcabouço a ele, como Discurso da Servidão Voluntária, do Etienne de la Boétie, que foi escrito em 1563, que fala por que nos servimos a tiranos, né? É um período do absolutismo, e ele diz como que as pessoas, né, em um número muito maior do que o tirano, servem a ele, e ele diz isso, que isso é de forma voluntária. É um texto curto também. Outra obra que nós lemos foi de Engels, que é O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem. E também nos baseamos em um trecho da ideologia alemã de Karl Marx. Eu vou ler esse trecho para vocês. A sociedade comunista, onde cada um não tem um campo de atividade exclusivo, mas pode aperfeiçoar-se em todos os ramos que lhe agradam. A sociedade regula a produção geral e me confere, assim, a possibilidade de hoje fazer isto, amanhã aquilo, de caçar pela manhã, pescar à tarde, à noite, dedicar-me à criação de gado, criticar após o jantar, exatamente de acordo com a minha vontade, sem que eu jamais me torne caçador, pescador, pastor ou crítico. Esse texto, ele pode-se dizer, ele vai resumir muito do que a gente vinha discutindo, né? Do porquê o trabalho nos levará à exaustão e ao estresse, ainda mais hoje que nós vivemos em meio a uma tecnologia que pode contribuir para a facilitação deste trabalho. Com todas essas ideias na cabeça, a gente pensou o que fazer com elas, né? E claro que após cada discussão, onde se levantava este ou aquele trecho de todas essas obras que a gente achou mais interessante, havia um tipo de experimentação, um jogo teatral, que era proposto por um dos pares. Como se trata de um teatro mutirão, todos têm a liberdade de poder colocar ali qual jogo se encaixa melhor com tal cena ou tal possibilidade de cena. É importante saber que num grupo teatral, ou mesmo na dramaturgia sozinha, o teatro ele nunca está pronto e acabado, até que haja uma série de tentativas e erros. E através de várias tentativas e erros nós chegamos ao texto do Direito à Preguiça. Nós tivemos pelo menos 2 versões de início, e aí uma foi descartada e a outra foi utilizada. Essas discussões em conjunto, elas são muito ricas, porque muitas vezes a gente pode não ter observado algo, todos leram o mesmo texto, mas um pode ter observado de uma forma, outro de outra, também pode haver contradições, ou também uma pessoa pode trazer à luz algo que muitos não haviam percebido, o que faz essa composição das cenas um lugar também de reflexão e aprendizado.
Ao pensar também qual gênero teatral mais se adequaria à peça, a comédia nos veio imediatamente à cabeça, como forma de brincar também com o não trabalho e fazer uma crítica a esse trabalho no sistema capitalista. Tivemos a ajuda de companheiras e companheiros do grupo na preparação dos atores e convidamos também parceiros de outros grupos teatrais, atores de comédia, para nos ajudar a fazer o time, a pensar no riso, no constrangimento, que também nos faz rir, e tudo isso foi contribuindo na elaboração das cenas. Um outro texto que foi utilizado também, que fala-se sobre ele no próprio Direito à Preguiça, foi a Bíblia Sagrada, principalmente em Gênesis, quando fala sobre o mito de Adão e Eva, quando eles são expulsos do paraíso e pagam o seu pecado com o trabalho. É com o suor do seu trabalho que você tirará o alimento da terra. Nesse caso, nós utilizamos o texto da expulsão do paraíso na íntegra. Porém, os atores, o jogo teatral é onde estava inserida a comédia. Ou seja, num texto teatral a gente pode extrair dele não somente o que está explícito nas palavras, mas também aquilo que ressoa como uma superestrutura acima daquilo que nós lemos. Tem um texto que está também nessa aula, que foi escrito por Alexandre Matti, uma proposta de adaptação de textos literários para a linguagem teatral. E ele fala um pouco como essa relação entre a obra, não somente o autor, mas a obra e quem a lê. Ele vai falar um texto do Terry Eagleton, que diz o seguinte: o que importa não são as obras em si, mas a maneira como são coletivamente interpretadas, maneiras que as próprias obras dificilmente poderiam ter previsto. Além da Bíblia, que está na primeira cena, e também baseado nessa ideia do trabalho escravizante dessa sociedade capitalista, utilizando um pouco do texto do Engels. E nós tivemos então a grande ideia de fazer uma mini-saga onde a gente trata sobre o trabalhador inserido nessa sociedade, desde o modo de produção escravista, passando pelo modo de produção feudal e o modo de produção capitalista, numa cena curta de 4 minutos e meio, baseado também nesses textos e com um narrador que iria... Todos nós fizemos a vez de narrador, mas havia ali um narrador contando o que estava sucedendo, a troca de narradores também ocorrendo, utilizamos muito de recursos da sonoplastia, e os atores fazendo nesses 4 minutos somente toda essa história aí de séculos. E o que ficou um trabalho plástico também muito bonito. Um exemplo dessa criação dramatúrgica a partir de um texto está aqui. A toda essa classe doméstica, cuja grandeza indica o grau alcançado pela civilização capitalista, deve-se acrescentar a numerosa classe dos infelizes dedicados exclusivamente à satisfação dos gostos dispendiosos e fúteis das classes ricas, os lapidadores de diamantes, bordadeiras, rendeiras, encadenadores de luxo, costureiras de luxo, decoradores das casas de veraneio, etc. Nesse trecho onde se fala que para garantir o luxo, para se garantir a ostentação dessas classes mais abastadas, há uma série de trabalhadores que se dedicam a atividades fúteis ou pouco produtivas ou improdutivas, nada mais, nada menos para a satisfação do gozo desses senhores. E a partir daí nós utilizamos esse insight para fazer uma cena que se chama o patrão boss. O patrão boss está fazendo alguma coisa. Na verdade ele não fazia nada e era um grande capitalista, naquela forma bem provençal de se pensar, afundado na sua cadeira. Como ele era um patrão boss, está trabalhando,
não estava trabalhando na real, havia moscas em volta dele, lixando a unha, moscas em volta dele, penteando o cabelo, abanando com leque, ou seja, utilizamos de uma ideia, né, e tivemos a liberdade de transformar isso para uma cena de comédia. O Dolores também é um grupo bastante musical, onde há compositores e violeiros, e criamos músicas a partir dessas ideias. Pelo menos 2 músicas saíram a partir do Direito à Preguiça. Eu tenho cartaz, eu tenho... Ao se propor uma cena a partir de um texto, é necessário buscar qual é a centralidade desse texto, o que ele quer dizer, ou o que ele pode, onde ele pode se desdobrar também para partir da sua escrita. Então, se prendam não somente ao objeto palavra, né, mas também às ressonâncias que pode vir advir a partir da discussão sobre ele, né, ou da reflexão sozinho mesmo sobre ele. A partir dessas reflexões, a partir desses sentimentos, as cenas ocorrerão com mais facilidade. Esse texto, chamado Uma Proposta de Adaptação de Textos Literários para a Linguagem Teatral, Tudo Certo como 2 e 2 são 5, será usado como um referencial por vocês para a criação da atividade. De maneira geral, é importante atentar à tríade essencial ou estrutura dramática enfeixada pelo quem, que e onde. É importante que se saiba pelo menos as características essenciais das personagens, daquilo que quer extrair do texto. É claro que aqui, como um texto didático, ele vai tratar basicamente de obras literárias, em que já há personagens ou já há algum tipo de narrativa e interlocução entre essas personagens, ou entre o narrador e o público. Mas a atividade que eu proponho a vocês, ela não está baseada em um texto literário, mas assim como nós, no Direito à Preguiça, nós vamos utilizar de um texto teórico. Eu deixarei com vocês as teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin. Nelas temos 18 teses em que se trata sobre o conceito de história de um modo leve, até mesmo onírico e poético. Vocês poderão escolher entre um desses textos, a primeira tese, a 7ª, a 9ª, a 10ª, a 18ª, a que vocês quiserem. Façam a escolha, vão escrever qual é a tese para ter claro qual é o eixo central da ideia de vocês, porque é nela que vocês vão se basear, mas pode-se utilizar outros textos como material de apoio, desde que vocês percebam que tem alguma relevância ou alguma referência com alguma dessas teses. Fica aí então esse desafio, né? Eu estou muito feliz com o andamento dessa oficina e também com certeza muito feliz, já estou muito feliz com as propostas que virão de vocês. Muito obrigada.